Olá, irmãos, a paz. Hoje eu quero falar sobre o pecado consciente, né? Um pecado que pode, né, devastar uma família. E hoje eu quero falar sobre a história de Eli, né? Por que a história de Eli? Porque tem um ponto muito importante que me chamou a atenção, né? Mas primeiro eu quero falar um pouco sobre a história, né? Eli, ele trabalhava para Deus, né? Ele servia a Deus. E ele tinha dois filhos, né? Ofni e Finéias. E esses filhos não eram temente a Deus. E, e Eli não chamava a atenção de seus filhos, né? Deixava com que os filhos fizessem o que queria, né? Os filhos roubavam, né? Muitas vezes os sacrifícios do templo. E esse tipo de atitude nunca agradou a Deus. E porém Eli nunca chamou a atenção de seus filhos, né? Ele não repreendeu seus filhos como tinha que repreender. E Samuel, né, estava morando, o profeta Samuel, quando criança, morava com Eli, né? Ele servia a Deus, né, de acordo com a orientação de Eli. E um dia Samuel estava dormindo, né, e a voz de Deus veio até Samuel e chamou Samuel. E Samuel levantou e foi até Eli, né, perguntando por que ele estava chamando. E ele disse que não estava chamando ele, que é para ele voltar para a cama. E isso aconteceu por 3 vezes. E na terceira vez ele entendeu que Deus estava falando com Samuel. E falou com Samuel: Samuel, quando essa voz te chamar de novo, diga: Senhor, eis-me aqui, teu servo te ouve. Né? E Deus, ele, quando isso acontece, que Samuel fala com Deus: eis-me aqui, o teu servo te ouve. Deus, ele começa a falar com ele algo que me chamou muita atenção, que está escrito assim. Está escrito assim: Adonai disse a Samuel: Veja, eu farei algo em Israel que fará tinir ambos os ouvidos de qualquer um que ouvir sobre isso. Nesse dia eu farei contra a casa de Eli todas as coisas que eu disse a respeito à família dele, do início até o fim. Porque eu disse a ele: executarei o julgamento contra sua família para sempre, por causa da sua impiedade em não repreender seus filhos, embora ele soubesse que eles estavam trazendo maldição sobre si mesmos. Olha a questão do pecado consciente, que Eli estava trazendo maldição sobre si mesmos, né? Os próprios filhos trazendo maldição sobre si. E Eli não chamou a atenção de seus filhos. Gente, existe tipo de pecados conscientes que pode trazer, né, sobre você e sua família algo muito forte, muito trágico. A gente vê isso daí, né, até lá no livro de, né, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né, ele, desculpa, Sadraque, Mesaque e Abednego, não, quando Corá, Datã e Abirão levantou contra Moisés, né, e pôs o povo contra Moisés, eles pagaram um preço muito caro, eles e a família dele. A gente vê a história também se repetir no Novo Testamento também, né? Quando o marido de uma mulher, não me lembro o nome, vendeu suas posses e foi levar o dinheiro para a igreja, né? Aí Pedro, né? Se eu não me engano, Pedro, ele, quando foi receber esse dinheiro, eles mentiram para o Espírito Santo, falando que estava dando todo o dinheiro dos bens em favor da obra, né? E eles mentiu falando que tinha dado todo o dinheiro, sendo que tinha escondido uma parte. E o que ele falou, né? Que ele foi repreendido na hora, e na hora que eles foram repreendidos, eles morreram. Primeiro o marido da mulher, né? E depois, quando a mulher veio, fizeram a mesma pergunta, ela também mentiu para Deus. No mesmo lugar que ele morreu, ela também morreu. Porque cometeram pecados conscientes, mentindo para Deus. Porque ali Deus não queria todo o dinheiro dos bens. Deus não está preocupado com isso. A questão ali, o ponto, ele foi a mentira, né? Mentindo que estava fazendo algo para Deus. Então, Deus, ele não quer essa questão do pecado consciente, essa coisa é muito séria. A pessoa, ela sai de casa tentando, né, já com a mente assim: não, eu vou sair de casa, vou espalhar tal mentira, vou fazer tal coisa, fazer assim, isso é meu favor. E o pior engano, irmãos, que eu vejo, principalmente no meio cristão, é as pessoas mentindo a favor de Deus, né?
querendo mentir a favor de Deus, como se Deus precisasse de uma mentira, né, para que o reino dele avançasse. Esse é um dos pecados muito graves, entendeu? Pecado muito grave, ficar levantando mentira, igual eu já vi pessoas postando muitos anos atrás, né, uma cobra de 7 cabeças, falando que Jesus estava voltando, sendo que não tem nada a ver a cobra com 7 cabeças com Jesus voltar, né, quando foram descobrir o Photoshop, né? Então são coisas, gente, que não dá. O pecado consciente ele é coisa muito séria diante de Deus, muito séria, né? A gente tem que pensar muito bem no que a gente vai fazer, quais são as nossas atitudes, entendeu? Ser pessoas que deixar com que Deus prove a verdade das coisas, não precisa você mentir para isso, entendeu? Não precisa você mentir para que as coisas aconteçam, né? E Deus ele tá levando, Deus ele sempre levou as coisas dele muito a sério, né? Por isso que às vezes a gente vê muitos pastores, homens e mulheres de Deus que vão pro altar, igual Saul, né? São chamados por um grande propósito, fazem a obra mal feita, contra a vontade de Deus, querendo fazer do seu jeito e, no fim, estão fora, né? A gente vê Saul aí, foi chamado para fazer uma obra, a obra de Deus, ser rei em Israel, chegou lá, fez as coisas tudo do jeito que quis, né? E, no fim, perdeu lá, né, o reinado, né? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com os pecados conscientes para que isso não custe a vida da nossa família. Você deixar de repreender um filho, né? Deixar o seu filho continuar no pecado, porque o pior erro, irmãos, o pior erro que eu escuto dos pais. Ah, né? Às vezes você mais fala assim: ah, fulano morreu, tadinho. Era muito gente boa, né? Ih, tá no céu, Jesus ama ele. Não cai nessa história, não. Você tá achando que Deus vai poupar o seu filho, os seus filhos, vai poupar você e não vai poupar os dos outros. A justiça ela é a mesma em cima de todos. Todos nós vamos passar pela mesma justiça. Deus não tem filhinhos preferidos. Não existe isso. Entendeu? Existe filhos mais achegados ao pai. Mas filhinhos preferidos, quando ele fala, não, esse daqui não vai morrer porque ele é preferido, eu amo mais ele do que os outros. Tem isso não. Cuidado com os pecados conscientes e achar que seu filho, ah, não, Deus vai perdoar, porque afinal de contas eu faço a obra, meu filho é dizimista, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de você na obra, Deus não precisa de nada seu. Nem de você ele precisa, né? É nossa obrigação como cristãos, né, fazer as coisas de forma correta e certa, porque a gente não venha se arrepender depois. Então devemos repreender os nossos filhos, não ser conivente com o pecado, entendeu? Ah, o meu filho vai achar ruim, problema dele. Sua consciência tem que estar limpa diante de Deus. Entendeu? Porque como a própria palavra de Deus diz, que se Deus enviar um profeta, né, para falar com o homem, né, para falar com ele, que ele está no pecado, que é para ele se converter, que senão ele vai morrer, e esse profeta não fizer isso, e essa pessoa morrer no pecado, Deus vai cobrar o sangue do homem ímpio na mão do profeta. E a gente não dá conta nem dos nossos próprios pecados, por isso nós precisamos de Cristo, quanto mais da alma do outro, né, de outra pessoa. Então devemos ser conscientes nas nossas ações, naquilo que a gente vai fazer, nas nossas decisões, para que a gente não se arrependa, né? E seja tarde demais, porque a família de Eli não teve um bom fim, né? Os filhos morreram na guerra. Eli, quando ouviu falar que a arca de Deus foi roubada, que os 2 filhos morreu, Eli caiu, sentou na cadeira, caiu da cadeira e morreu quebrando o pescoço. Não teve um bom fim, né? E Eli servia a Deus, tá? Pensa você que você serve a Deus, que Deus vai passar a mão nos seus pecados, passar a mão sobre você, que ele não vai, não. Um homem que servia a Deus no templo morreu por causa do pecado. Então não pense você que você é pastor, que você serve a Deus, ou que você é uma mulher de Deus, que você é missionário, que Deus vai passar a mão na sua cabeça por causa dos seus pecados, que não vai, não. Que o homem que fazia a obra morreu por causa do pecado, né? Então fica de reflexão aí, fica na paz, que Deus abençoe.